Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Oficina Esotérica. Para quem não me conhece, o meu nome é Isabel Martins, eu sou a criadora e fundadora da página de Facebook Oficina Esotérica, deste canal de YouTube e da página de Instagram Isabel Martins Oficina Esotérica. Hoje vimos para algo um bocadinho distinto, embora eu já tenha feito no canal. É uma leitura bónus, venho para uma leitura bónus de solstício, solstício de verão no hemisfério norte, solstício de inverno no hemisfério sul. Um, estas leituras bónus nasceram este ano porque eu não pude fazer as leituras anuais por signo no final do ano passado para este ano de 2026. E eu não os queria deixar ficar sem uma leitura mais ampla em termos de intervalo de tempo, que abrangesse um intervalo de tempo um pouquinho maior. E então eu hoje venho muito adequadamente com um tarot The Kingdom of Light Tarot, mas visto que estamos a falar de solstícios e o rei que impera é o rei Sol, solstício de verão, o auge da luz, solstício de inverno no hemisfério sul, o retorno da luz. E, portanto, muito adequado este reino de luz, porque o Sol é fonte de luz, fonte de vida, luz como vida, e, portanto, este baralho temático para hoje. Trago também, depois, para tirarmos uma carta de força para os 2 trimestres que vamos avaliar, Petit Lenormand, sem autor, e trago o meu habitual oráculo de Portugal, o oráculo de Portugal, criado por mim e pela Carla Olas, para também tirarmos uma carta de força para os 2 trimestres que vamos avaliar. Estamos a meio do ano, eu vou só afastar aqui alguns decks para termos espaço para fazermos a leitura. Vou tirar 2 cartas de arcanos maiores para o terceiro e quarto trimestre e depois irei tirar 3 cartas que vão representar os meses desses trimestres. Vão representar julho, agosto e setembro e depois vão representar outubro, novembro e dezembro. Vou afastar a caixinha do Kingdom of Light. Isto é um tarot muito bonito. Vou separar arcanos maiores de arcanos menores. Ora bem, tenho os arcanos maiores e tenho os arcanos maiores e menores separados. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Ele já está a ficar um bocadinho afanado de estar fechado. Bom, vamos deitar arcanos maiores para o terceiro trimestre e arcanos maiores para o último trimestre, para o quarto trimestre. Só aqui fazer uma pausa. Vou só aqui fazer uma pausa, já venho. Já voltei, são os imponderáveis das gravações domésticas. Havia pessoas a falar lá embaixo no quintal e eu fui pedir um pouquinho de silêncio. Vamos então baralhar arcanos maiores para tirarmos a carta de força para o terceiro e para o quarto trimestre. Estou a baralhar, gosto de baralhar ao vivo para poderem ver todo o processo aleatório de tiragem das cartas. E relembro que estas leituras são leituras intuitivas, coletivas, gerais, não vão ressoar com todas as pessoas. Peguem só naquilo que fizer sentido para vocês e o resto podem descartar. Lancem no universo, porque pode ser para outra pessoa qualquer que esteja a visualizar o vídeo. Eu penso que já estão baralhados os arcanos maiores. Vou fazer um corte. E vou tirar 2 cartas. Vou fazer um leque
e vou tirar 2 cartas para o terceiro trimestre e para o quarto trimestre. Muito bem. Vamos agora baralhar arcanos menores. Vamos baralhar arcanos menores. O barulho de fundo continua, mas eu não posso fazer mais do que isto. São os imponderáveis das leituras em ambiente doméstico. Peço desculpa por isso. Vamos ver o que nos reservam os meses de julho, agosto e setembro, o terceiro trimestre, e outubro, novembro e dezembro, o quarto trimestre, o último trimestre. Vou beber só um pouquinho da minha água, porque está muito calor. Faz muito calor aqui por Castelo Branco. Baralhar um pouco mais. E já vamos dar início à leitura. Bem, vou fazer um corte em 3 e vou fazer um corte em 3. Fazer um leque e tirar cartas. Copas. 10 de copas. Só ajustar as cartas. Muito bem. Não dá para ver tudo no campo de visão, mas eu estou a tentar colocar o máximo possível no campo de visão para todos. Aqui assim e assim. Eu vou dizendo o nome das cartas. Bom, para o terceiro trimestre saiu a carta da morte. Não é para temer, não é para ter medo. Vai ser um período de 3 meses de profundas transformações, mudanças, um pouco, algumas desconfortáveis, outras francamente necessárias e que são extremamente bem-vindas. Finalizações de todo o tipo, temos que ter isso em consideração. É um momento de largar e deixar para trás aquilo que está obsoleto na nossa vida e que já não faz mais sentido. Estamos ainda a um bom espaço de tempo de terminarmos o ano, ainda falta bastante tempo para terminarmos o ano, mas estas transformações já se fazem necessárias para reciclarmos certos conceitos na nossa vida e certos comportamentos e certas atitudes na nossa vida. Deixar para trás coisas que são viciosas e que já não servem os nossos propósitos, sejam eles quais forem. Esta carta pressupõe essas transformações, quer ao nível do ambiente familiar, quer ao nível das relações amorosas, afetivo ou amorosas, quer ao nível das relações profissionais. Portanto, profundas transformações em todas as áreas de vida vão se fazer sentir. Porquê é que eu estou a falar nisso? Porque com os arcanos menores para os meses de julho, agosto e setembro, há aqui uma predominância de copas. Saiu-nos para julho o 3 de copas, saiu-nos para agosto o 10 de copas e para setembro o pajem de espadas. E isto leva-me a dizer que talvez, muito provavelmente, estas profundas transformações venham a fazer-se sentir ao nível dos relacionamentos. O 3 de copas é uma carta de celebração, portanto iniciamos este trimestre
a celebrar algo, a alegrar-nos por algo que aconteceu ou que está a acontecer na nossa vida e que é extremamente benéfico. É uma carta de socialização, portanto, o social, as amizades, os grupos estão em alta quando esta carta sai. Há o desejo de contacto, de partilha, de reuniões, de celebração, de alegria, de festa neste princípio de trimestre, de terceiro trimestre. E avançamos para um mês de agosto muito feliz ou muito pleno, que nos poderá trazer muita realização em termos sentimentais e emocionais. É a carta do 10 de copas, é a carta dos finais felizes. Portanto, a parte familiar, a parte do lar está muito protegida. Muito provavelmente é um mês habitualmente de férias e isso leva a que se estabeleçam ligações mais íntimas, mais próximas entre os casais e entre os familiares. E haja, de facto, amor a rodear as pessoas neste mês de agosto. Não estou a dizer que todos vão tirar férias em agosto. Eu, por exemplo, não vou tirar férias em agosto, mas é um mês de férias e é um mês que se presta a este encontro pleno, realizador a nível afetivo e a nível sentimental e amoroso em termos de relacionamentos, sem dúvida alguma. E depois o mês de setembro já vem com uma energia um pouco distinta, uma energia de ar. Saímos de uma energia de água para uma energia de ar, uma energia de intelecto, uma energia de objetividade, de racionalidade, de mente, mas a dar início a algo novo, a poderem surgir no mês de setembro algumas ideias interessantes que a poderem ser colocadas em prática e a saírem da esfera do mero pensamento e a virem para a prática poderem ser bastante boas e poderem ser agarradas de uma forma bastante benéfica. Sob um outro ponto de vista, um ponto de vista mais mundano, é possível que durante este mês de setembro haja alguém mais interessado nas nossas redes sociais, a fazer aquilo que se chama stalking, portanto, a vigiar-nos um pouco, a ver como está a nossa vida, mas isto é apenas uma característica mundana desta parte tarológica e cartomântica desta carta do Pajem de Espadas. Para mim, o Pajem de Espadas são sempre inícios ao nível do pensamento, são sempre ideias que surgem. É um pajem, como todos os pajens, comunicador e mensageiro, portanto podem surgir mensagens e novidades muito interessantes neste mês de setembro, que possam vir a deslindar, a desenvolver as situações que temos entre mãos, os projetos que temos entre mãos de boa forma, de uma forma benéfica, e portanto é uma carta bem fazeja a esse nível. Depois, para o último trimestre de 2026, para outubro, novembro e dezembro, temos a carta muito interessante da força. A carta da força. A carta da força vem-nos falar de que temos todo o tipo de forças à nossa disposição para fazermos face a qualquer tipo de obstáculo ou a qualquer tipo de situação que tenhamos entre mãos neste final de ano de 2026. É uma carta que nos fala de autoempoderamento, de autodomínio, de dominarmos os instintos mais primários em nós para podermos agir com delicadeza, com diplomacia, com calma, com ponderação, com prudência, para podermos atingir os nossos objetivos de forma muito mais benéfica do que seria se nós estivéssemos apenas a usar força bruta. A força vem da delicadeza, não da força bruta. É o que esta carta nos indica para este final de ano. E, portanto, todo o tipo de comportamento gentil e diplomático irá gerar uma reação extremamente benéfica para a resolução das situações que tenhamos entre mãos. Cartas para os meses. Para outubro temos a Rainha
de espadas. Para novembro temos o rei de espadas. E para dezembro temos o 2 de pentáculos, o 2 de ouros. Muita razão, muita objetividade, muita racionalidade nestes últimos meses de 2026. Há aqui, francamente, um atingir de uma maturidade a nível intelectual, a nível racional, muito grande. Temos o casal por excelência, a Rainha de Espadas com o Rei de Espadas, nestes 2 meses, neste mês de outubro e novembro. O que me pode referir que nestes meses pode surgir uma ligação forte entre casais que vão trabalhar ideias conjuntas para poderem atingir objetivos também conjuntamente. São cartas de conquista, portanto são reis e rainhas e portanto falam-nos de conquista. Há aqui a conquista de alguma situação de vida que nós queremos. Há a possibilidade, mais uma vez, daquelas ideias que tinham surgido no princípio, ainda embrionários no mês de setembro, virem a ganhar maturidade no mês de outubro e novembro e a serem colocadas fora só do plano mental, fora do plano dos pensamentos, a serem colocadas em prática, a virem a dar muito bons resultados. O final do ano está na busca de equilíbrio, com este 2 de pentáculos. As ideias mentais, racionais, transformaram-se em algo concreto, que exige balanço, que exige equilíbrio, que exige uma procura de harmonia entre as diferentes áreas de vida, dosearmos a vida amorosa com a vida de trabalho, com a vida da amizade, a vida social, haver essa capacidade de jogo de cintura quando o 2 de ouros surge. Pede-nos o 2 de ouros uma atitude, uma postura bem-humorada perante a vida. É uma das cartas que nos fala do humor no tarot, o 2 de ouros. E, portanto, positividade, boa disposição, bom humor para lidar com estas situações de vida e para criarmos este equilíbrio tão necessário nas nossas vidas. Há a possibilidade de entradas de dinheiro, portanto, há a possibilidade de, no final deste ano, estarmos a lidar com o equilíbrio das nossas finanças e dos nossos recursos materiais, mas tudo deve ser feito com muita positividade, muita boa disposição, porque há a possibilidade de nós gerarmos equilíbrio à nossa volta, gerarmos equilíbrio nas nossas vidas. E bom, com o tarot, as energias para os últimos meses, a última metade do ano de 2026 são estas. Vamos agora tirar uma carta de força com o Petit Lenormand para o 3º e o 4º trimestre. Vamos tirar uma carta de força, só para nos dar mais algum aporte. Deixem-me só baralhar um pouco as cartas, porque elas estavam numa determinada ordem. E então requer que se baralhe um pouco melhor. Vou só beber um pouco mais da minha água. Está muito calor em Castelo Branco. Eu penso que está baralhado. Vou partir em 3. Vou tirar de cima. 3º trimestre, 4º trimestre. Muito bem, temos a carta dos pássaros para o 3º trimestre, para julho, agosto e setembro, e temos a carta dos caminhos. Temos a carta dos caminhos para outubro, novembro e dezembro. Carta dos pássaros para 3º trimestre. Muita comunicação,
muita necessidade de colocarmos todo o nosso poder comunicacional em ação para atingirmos os nossos objetivos, não deixarmos nada entregue a terceiros, termos as melhores conversas, fazermos as melhores reuniões, tomarmos as melhores decisões em conjunto com comunicação. É uma comunicação habitualmente mais presencial, mais verbal, portanto, através de comunicações telefónicas, através de chats no computador, conversas, muitas conversas, e presencialmente também esta comunicação faz-se presente. O que é que temos que ter em atenção com a carta dos pássaros para este terceiro trimestre? Bom, um pouco de cuidado com a ansiedade e com o nervosismo, porque os pássaros são animais um pouco nervosos e mundanamente o nervosismo está preconizado por esta carta dos pássaros. Termos atenção para não nos deixarmos estressar demasiado com as situações, não ficarmos demasiado ansiosos com as situações, haver dentro das nossas possibilidades um pouco de controle a esse nível, para não deixarmos que estas características se sobreponham a um pensamento mais equilibrado, mais estruturado, que nós precisamos e que também faz parte desta carta, porque a comunicação estruturada também faz parte desta carta, se nós conseguirmos controlar o nervosismo. Para o último trimestre, a carta dos caminhos, portanto, fala-nos de escolhas, de decisões que temos que tomar. E não deixa de ser, de facto, interessante, porque temos aqui reis de ar, que são reis que tomam decisões sempre muito sharp, decisões muito aguçadas, muito certeiras, e portanto há de facto escolhas e decisões que têm que ser feitas neste final de ano para podermos atingir os nossos objetivos, quer já neste ano, quer no próximo. Começarmos já a fazer e a tomar decisões para o 2027. É o que estas cartas nos indicam. Vou agora tirar uma carta de força com o Oráculo de Portugal. Vou só aqui tirar as cartas de referência. Vou baralhar um pouco este baralho, porque ele está por uma determinada ordem também. Ok. Bom. Esta é a leitura para dia 21 de junho de 2026, para nos dar uma ideia do restante do ano de 2026, ou a outra metade de 2026. Vamos então partir o baralho em 3. E vamos ver. Temos o elétrico e a Rainha Santa Isabel. Temos para o terceiro trimestre o elétrico e temos para o último trimestre, para o quarto trimestre, a Rainha Santa Isabel. Bom, o elétrico aqui fala-nos precisamente de vias duplas, fala-nos de comunicação, precisamente, fala-nos de ligações entre um ponto A e um ponto B que se estabelecem para cá e para lá, e que a serem agarradas, portanto, se conseguirmos entrar neste comboio, neste elétrico, podermos avançar com os nossos projetos para a frente. É também uma carta de comunicação, porque leva informações de um ponto A para um ponto B. É uma carta de energia de fogo, porque diz respeito ao elemento paus, ao elemento fogo, portanto ao naipe de paus, quero dizer, e fala-nos de tomarmos decisões também, muitas das vezes, embora as decisões sejam mais para o final do ano, estas comunicações pressupostas já neste terceiro trimestre já podem levar a decisões mais tomadas com mais propriedade para o final do ano. A Rainha Santa Isabel, bom, a Rainha Santa Isabel fala-nos da ajuda e da entreajuda
entre todos nós. Fala-nos da possibilidade de sermos generosos e também de recebermos a generosidade de alguém. É uma carta de espiritualidade maior, sim, neste baralho. Ela fala-nos apesar de tudo, fala-nos de abundância e de prosperidade, fala-nos daquela pessoa que é extremamente zelosa a gerir os recursos materiais para poder haver uma distribuição equitativa dos mesmos, e portanto é uma carta que nos fala de justiça a esse nível, de generosidade a esse nível da partilha dos recursos materiais, mas também dos recursos afetivos e dos recursos amorosos e sentimentais. Uma carta muito plena, muito benéfica para terminarmos este ano de 2026. E bom, foram estas as energias nesta leitura bónus de de equinócio de verão no hemisfério norte e de solstício, já estou a baralhar tudo, de solstício de verão no hemisfério norte e de solstício de inverno no hemisfério sul. Assim é que é. Peço desculpa por trocar-me, mas os solstícios e os equinócios baralham-se muitas vezes aqui na minha cabeça. Foi esta a possível leitura bónus. Espero que ela possa servir de farol para vocês poderem navegar os próximos meses de forma mais prevenida e alegre, porque não? E aproveito agora neste final de vídeo para agradecer todas as interações com o canal, nomeadamente as visualizações, os gostos, os comentários, as partilhas, e convido-vos mais uma vez a deixarem o vosso gosto e a partilharem este vídeo com alguém que vocês considerem que poderia gostar deste tipo de leituras e que poderia beneficiar-se com este tipo de leituras. Deixem o vosso gosto para eu poder alcançar mais pessoas e também poder fazer crescer o canal. Sendo assim, vou dar por terminado o vídeo. Despeço-me até ao meu próximo vídeo, que será muito provavelmente a leitura semanal para a próxima semana. E desejo-vos uma ótima jornada, uma ótima metade de 2026, uma restante metade de 2026. Até ao meu próximo vídeo, desejo-vos isso tudo. Até lá!